Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Cespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Cespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Cespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Cespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a Cespro SP pelo convite e o Adriano também pela participação nesse evento e parabenizar pela iniciativa. É muito importante mostrar para o mercado algumas soluções aí voltadas para adequação à LGPD, né, a privacidade e proteção de dados. E a gente está aqui para apresentar o eComply. O eComply é uma solução feita na Alemanha. É um software de gestão de proteção de dados, em inglês DPMS, né, Data Protection Management System, e ele ajuda bastante as empresas a ficarem em conformidade com a LGPD e com o GDPR também, originalmente, né, mas a gente tem uma versão específica para a LGPD, e essa versão ela ajuda tanto as empresas, né, a ficarem em conformidade com a LGPD, como também tem uma versão específica para consultorias e DPOs. Né? Então, eu vou entrar, fazer o login na versão. A versão que eu vou apresentar aqui é a versão que a gente chama de Supervision, que permite a gestão de múltiplos clientes. Né? Então, eu tenho 2 clientes aqui, cada card desse é um cliente, e eu posso adicionar um cliente, né, e criar um cliente imediatamente, esse cliente já fica na plataforma. Né? Essa versão, eu vou remover, né? A gente só está fazendo uma demonstração aqui. Eu vou usar esse exemplo, é um exemplo, só é fictícia essa empresa, né? Quem assistiu o desenho do Coyote e do Papaléguas lembra da Acme Corporation. A visão para quem contrata o eComply para fazer a gestão da sua própria empresa é essa. Né? Então, assim que você loga no sistema, você tem essa visão. O eComply é bem simples, né? Acho que a grande vantagem dele é ser user-friendly, é ser totalmente amigável, ter uma usabilidade fantástica e já te dá um caminho, uma trilha aqui para seguir alguns passos do que pode ser feito. Né? No menu lateral, nesse menu preto, a gente tem tarefas, documentos, organização, tratamentos e o logbook, que é algo super importante, né, para o princípio da prestação de contas e da responsabilização que a lei exige. Tem também como gerenciar a solicitação ou as requisições de titulares de dados e gerenciar eventuais incidentes e violações que ocorram também na empresa. Eu vou mostrar para vocês rapidamente o que o eComply faz, né? E o passo 12 aqui, essa parte do passo 12 é uma parte muito importante e depois eu vou me concentrar bastante nele. Mas, basicamente, o eComply ele separa o caminho aí para a adequação à LGPD em 2 etapas. A primeira etapa vai desse passo 1 ao passo 8, né, que basicamente é um preenchimento de cadastro, estruturação da empresa, nomeação do DPO, né, então você consegue definir aí os departamentos da sua empresa e definir o DPO e as metas de proteção de dados da sua empresa. E na segunda etapa, que vai do passo 9 ao passo 15, aqui sim começa o mapeamento
né, das atividades de tratamento de dados e finalidade, base legal, categorias de dados, categorias de titulares que participam dessa atividade de tratamento, né? Então, o software começa de uma maneira super didática, né, explicando aí o que ele faz e mostrando alguns exemplos, né? Pergunta se a LGPD se aplica a mim. Obviamente, se você oferece produtos ou serviços aqui de qualquer natureza para pessoas localizadas no Brasil, o software, a LGPD se aplica a você. E o passo 3 nada mais é do que a configuração do sistema. O que é essa configuração? É colocar o logo e o nome da sua empresa. Porque nos relatórios, depois que ele gera automaticamente, o logo e o nome da empresa já saem, né, nesses relatórios. É importante também colocar as informações da empresa, né, as informações básicas da empresa, basicamente um preenchimento de cadastro. Informar as metas de proteção de dados, aqui é um documento que a empresa pode criar, a gente pode fazer um upload do documento, né, e super simples, a gente recomenda que os princípios da lei sejam utilizados para essas metas de proteção de dados, e estruturar os departamentos da empresa. Então, quer dizer, a partir do momento que você começa a configurar seu software, você consegue estruturar toda a sua empresa dentro do software. Então, aqui tem vários departamentos fictícios de diversas empresas, né, que a gente dá como exemplo. E o interessante é que depois, lá na frente, né, nos passos seguintes, a gente consegue relacionar cada atividade de tratamento de dados, né, operações de tratamento de dados, com o departamento responsável. E, por fim, nessa primeira etapa, é a nomeação do DPO, a nomeação do encarregado de proteção de dados. Então, é o nome, né, os dados do DPO, e você sobe um termo de nomeação do DPO aqui, né, nesse item. Todos os documentos que a gente sobe no eComply, ele também fica nesse menu no lado esquerdo aqui, né, da minha tela. Os documentos que o software gera automaticamente com essa parte de cima, e os documentos diversos que são feitos aí, o upload na ferramenta, eles ficam nessa parte de baixo, é possível taguear, né? Então, todos os documentos, inclusive nas atividades de tratamento de dados, que dá para subir documentação também, eles ficam armazenados no eComply, e basicamente, depois de informar quem é o encarregado de proteção de dados, a etapa 1 do eComply fica concluída, né, de uma maneira super simples. E é importante também destacar que a gente gera um selo que é possível colocar na página inicial do seu site, que demonstra que você está buscando aí a conformidade com a LGPD, né, e tem um comprometimento com a privacidade e a proteção de dados, seja dos seus funcionários, dos seus parceiros, dos seus clientes. A partir do momento que a gente entra na etapa 2, ele explica, né, de uma maneira didática também, o que é uma atividade de tratamento, né, e o que são dados pessoais. Então, ele explica que os dados pessoais podem ser dados de cadastro ou outros tipos de dados, e sugere que a gente se preocupe muito mais com a finalidade, né, o motivo pelo qual essa atividade de tratamento existe dentro da sua organização, né? Então, e também, né, mantém o registro das atividades de tratamento. O software, ele cumpre, né, o que a LGPD determina, que as empresas precisam manter os registros de atividade de tratamento de dados que elas tenham aí no seu dia a dia. Depois dessa explicação, a gente entra numa fase do software que ele permite, né, ele já sugere algumas atividades de tratamento de dados. Então, eu vou colocar no modo de lista, né, para vocês entenderem melhor e ficar mais claro. Ele já sugere aqui, acho que 56 atividades de tratamento. Então, por exemplo, troca de cartões de visita, né? Todas as empresas trocam cartões de visita, então a gente simplesmente coloca como aplicável ou não aplicável. Publicidade, marketing, mídia social, eventos de marketing, quer dizer, a gente tem uma lista de mais de 50 operações de tratamento de dados que o software já recomenda para você, né? Se a sua organização tiver essas atividades, é só colocar aplicável, se não tiver, deixa não aplicável. Ah, mas eu tenho atividades de tratamento que não estão nessa relação. Perfeito. A gente vem no menu tratamentos e cria uma atividade de tratamento personalizada, ou seja, para cada empresa, né? Obviamente os negócios, as indústrias são diferentes e algumas atividades são específicas para aquela indústria. A gente pode criar a atividade de tratamento também. Eu não vou criar uma agora, porque eu vou mostrar nos passos seguintes aqui
o detalhamento dessas atividades de tratamento. A partir do momento, então, cumprindo o passo 10, a gente vai para o passo 11, que é justamente você selecionar todas as atividades de tratamento de dados que são aplicáveis à sua organização e relacionar ao departamento responsável dentro da sua empresa. Por isso que é importante a gente fazer a estruturação dos departamentos e criar todos eles nos passos anteriores. Então, cada atividade de tratamento tem um setor responsável, né? Então, todas as atividades, ok. E aí a gente entra realmente na parte que é a mais trabalhosa, que é você realmente identificar todas as atividades de tratamento de todas as áreas. O software, então, ele já separa por área as atividades de tratamento que tem por área, e essas atividades a gente entra no detalhamento. Eu vou entrar em uma que já está concluída, que é bem simples, né, que é a troca de cartões de visita, e aqui a gente entra no detalhamento que o software já ajuda, né, o trabalho tanto do time de privacidade das empresas, como do DPO e até dos advogados, né, que vão participar aí desse processo, já que a LGPD exige aí uma pluralidade de profissionais para fazer a adequação. A troca de cartões de visita, né, a gente descreveu como uma troca de cartões de visita para relacionamento comercial institucional, e a finalidade, né, do tratamento é a captação de... Aqui a gente colocou captação de clientes no exemplo, mas é realmente relacionamento institucional / comercial. A partir do momento que a gente define a finalidade, a gente pode escolher a base legal para esse tratamento. Então, nesse caso, a troca de cartões de visita é um consentimento explícito, né, das partes, e a gente escolhe os tipos a categoria de titulares de dados que fazem parte desse tratamento. Então, funcionários têm cartões de visita, né, agente comercial, provedor de serviço, fornecedores, parceiros contratuais, clientes, quer dizer, alguns tipos de titulares de dados estão nessa atividade de tratamento, e também os dados, né, a categoria de dados que a gente utiliza. Então, tem nome, endereço de e-mail, número de telefone. A gente pode selecionar, inclusive, alguns dados, se tiver, né, foto, né, alguns dados sensíveis que eventualmente apareçam no cartão de visita. E aí entra, né, numa espécie de auditoria mesmo para saber, legal, você tem qual o tempo previsto, né, para você excluir, né, você tem uma política de retenção desse tipo de dado, né, para essa atividade de tratamento? A gente escolhe o período e declara, né, 1 ano para eliminação dos dados. Se eventualmente você transfere os dados do cartão de visita, né, para um meio eletrônico, é importante também depois considerar essa atividade de tratamento como uma outra atividade, né? Então, o raciocínio para o tempo de eliminação, né, as medidas técnicas e organizacionais, ou seja, as medidas de segurança para manter essas informações aí seguras, confidenciais, se for o caso, né, para não ter, pode ser uma gaveta com chaves, ou se for alguma coisa mais tecnológica, né, pode ser algo mais avançado, eventuais observações adicionais e outras partes envolvidas, né? Então, legal, internamente dentro da organização, com quem também participa dessa atividade de tratamento, você pode selecionar, né, as áreas que participam dessa atividade de tratamento e, eventualmente, se esses dados são compartilhados com empresas, né, com fornecedores externos. Então, legal, você compartilha esses dados, né, que você vem tratando nessa atividade de tratamento com outras empresas. Então, a gente colocou alguns exemplos aqui de algumas empresas, né? É legal que o software ele já traz as empresas que são globais, né? Então, por exemplo, bacana, o Google recebe essa informação. Então, a gente adiciona o Google aqui. Por quê? Porque lá na frente a gente vai ter uma fase, um passo em que a gente declara aí os DPAs, né, os Data Processing Agreements, os contratos de processamento de dados aí com eventuais fornecedores. Eu também posso criar, então, por exemplo, para fazer o cartão de visita, a gráfica utiliza, né, recebe esses dados. Então, eu uso a gráfica XPTO e eu já adiciono a empresa ou crio uma nova empresa que recebe esses dados. Interessante que, dependendo da quantidade de dados, o software já traz automaticamente
uma espécie não, né? Uma avaliação de risco, né? Um relatório de impacto de proteção de dados com o risco dessa atividade e, se acontecer alguma coisa, a gravidade dessa operação. Então, ela considerou aqui o risco bastante alto. Eu acho que eu escolhi alguns dados sensíveis ali, né? E mais compartilhamento. Mas eu posso editar. Se eu não concordar com essa avaliação automática do software, eu consigo editar desde que eu consiga justificar também. Eu falo, não, o risco, né, não é tão alto, é médio. E eu posso incluir uma justificativa, né, deixa eu fechar essas aqui, eu posso incluir uma justificativa para isso, né, demonstração. E adiciono uma razão e fica registrado. Eu também posso editar a parte da gravidade, né? Pô, se acontecer alguma coisa, o risco pode ser alto. Então, eu já mudo na nossa avaliação de risco o nível de risco versus gravidade, né? Tem algumas observações que é possível colocar, né? Declarar, né? Aqui sobre o DPIA, que é o relatório de impacto de produção de dados, e os documentos relacionados com essa atividade de tratamento. Se tiver algum processo, né, se tiver algum tipo de documento relacionado a essa atividade de tratamento, você pode subir e ele também fica no menu documentos aqui no sistema, né? E aí é preciso fazer esse detalhamento em cada uma das atividades de tratamento de dados por departamento, né? Esse é o grande trabalho aí, o grande mapeamento que é feito e que o eComply ajuda bastante. Como eu mencionei, todas as empresas, né, que eventualmente o controlador ou o operador compartilharem dados, elas ficam registradas também no eComply, né? Então a gente pode criar ou pode usar as empresas globais que são recomendadas pelo software. E, por fim, a gente tem as medidas técnicas e organizacionais que a empresa adota, né, para segurança física, lógica, de rede. Então, questão de acesso físico, acesso de dados na rede. Então, por exemplo, o controle de acesso de dados, né, existe proteção, é usado firewall, né, e proteção contra vírus, existe uma identificação do usuário e sistema de senha, e é possível que você pode declarar em cada item que você seleciona e especificar algumas informações, inclusive todos os itens do software, eles têm essa caixinha de diálogo que é uma espécie de gerenciador de tarefas. Eu posso selecionar um usuário do sistema e mandar, né, uma mensagem para esse usuário. A caixinha de diálogo fica verde aqui e o usuário que você selecionou recebe por e-mail também uma notificação dizendo que existe aí alguma dúvida, alguma tarefa a ser cumprida, né? Então, todas as medidas técnicas e organizacionais que são adotadas pelas empresas ficam nesse passo 14, né, que tem controle de logbooks, controle de atribuições de transferências, né, controle de segurança de mídias, segregação de dados, a parte organizacional. Então, quer dizer, todas as medidas técnicas e organizacionais, né, que a lei até prevê isso, é importante e o software ele já traz esse controle. Então, no checklist, a gente consegue seguir esse passo a passo de uma maneira super simples, né? A documentação fica nesse menu, tudo relacionado à empresa, surgiu um departamento novo, ou foi eliminado um departamento, mudou o DPO, é possível mudar por aqui. Toda a parte de tratamento de dados, né? Então, fica nesse menu. E é importante o logbook, como eu disse, né? O logbook, ele acaba registrando tudo que é feito no software pelo usuário, né, no dia, né, e o que foi feito. Então, aparece aqui nos detalhes, né, que houve uma edição aí na troca de cartões de visita nessa atividade de tratamento, o software mostra. Por fim, a gente tem as requisições de titulares de dados. Então, o software já traz alguns templates, né, já traz algumas dicas para os usuários e também permite que toda a requisição de titular de dados seja registrada no sistema, né? Então, eu posso criar um novo registro. A mesma coisa para os eventuais incidentes. A gente já tem alguns templates aí para demonstrar, né, ou ajudar o usuário do software, o DPO, ou o time de privacidade, e também deixar registrados os incidentes que ocorram na organização. Basicamente, o eComply, ele resume de uma forma bem simples, né, tudo que a legislação aí de privacidade e proteção de dados, especialmente a LGPD nesse caso, exige para a gente fazer uma boa gestão, uma boa governança de dados nas organizações. Eu acho que
Eu não sei se tem alguma dúvida, Adriano, mas se eu posso detalhar alguma coisa se não ficou claro. Eu tenho algumas perguntas padrão, gostei muito. Depois eu vou voltar aqui no seu stand para a gente conversar mais. Se você puder agora parar de compartilhar a tela, para a gente bater um papo e você, vai ficar mais fácil. Deixa eu só entender. Você achou? Então, Jonathan, como eu estava falando, a gente tem umas perguntas. Eu queria primeiro agradecer a você, Jonathan, e a Comply por essa apresentação e por ser um dos expositores do evento da CESP, do Fórum LGPD da CESP. Mas eu queria entender, fazer umas perguntas pontuais, que são as mesmas perguntas que a gente está fazendo para todos os outros. Primeira pergunta é o seguinte: dentro de um processo de adequação à LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar as suas soluções? Bom, eu acredito desde o início, né? Porque, na minha visão, pelo menos no que a gente enxerga, a gente tem a primeira missão das empresas, o primeiro desafio das empresas é o mapeamento, né? É entender quais são as atividades de tratamento que existem dentro daquela empresa. Entendendo quais são essas atividades de tratamento, obviamente depois eles vão encontrar outras atividades de tratamento e encontrar os gaps dessas atividades de tratamento. E aí sim entra uma análise de gap, né? Então acho que e depois tem a manutenção toda, a implantação toda, né? A manutenção da governança de dados nas empresas. Então eu acredito que o Comply ele ajude desde o início aí na parte do mapeamento, né, e ajudar a entender qual o cenário da organização e o nível de maturidade que ela está, né, nessa questão aí de proteção de dados. Com certeza. Existe algum perfil de empresa, cliente ideal para utilizar essas soluções, ou ela serve tanto para startups até empresas maiores? A gente tem 3 versões do software, né, uma para pequenos negócios, né, para pequenas empresas, outra versão para empresas médias para grandes. A gente tem uma versão que serve para gerenciar múltiplas empresas, ou seja, ela serve para consultores, né, de privacidade e proteção de dados e também para grupos econômicos. Então, empresas que são grupos econômicos, que tem um DPO que vai cuidar do grupo todo, consegue gerenciar, sei lá, 7, 5, 9 empresas do grupo, até mais, numa única ferramenta. Então, eu acho que a gente atende aí praticamente todos os tipos de negócio, né? A gente tem clientes, escritórios de advocacia, nós temos também como clientes empresas privadas, aí, sejam associações, seja empresas de transporte, né, de logística. Então tem tem varejo, então tem aquelas distribuidoras de alimentos, então atacarejo, né, que a gente fala. Então tem vários tipos de empresas que já utilizam software de diversos tamanhos, né? Legal. Então, o seu software ele funciona para empresas diferentes, independente do setor, independente de terem um tipo de banco de dados ou tecnologia única, exclusiva. Ele é aberto, é isso? Exatamente, porque ele não é um software de segurança de informação, um software para você acessar os dados da empresa e descobrir quais dados tem nos bancos ou nos legados, né? Ele é um software de gestão, então ele está num nível acima desses softwares, porque aí é a interação direta com o time de privacidade ou DPO, né? Ou o próprio advogado que vai ajudar, né, na conformidade, o time de compliance e tudo mais. Então, ele não chega a ser um software que busque informações ou de alguma forma precise acessar e se integrar com as outras ferramentas da empresa. É um software como serviço e ele consegue ajudar na gestão realmente da proteção de dados. Eu acho que essa é a grande intenção do eComply. Legal, Jonathan, muito legal. E para os seus atuais clientes que já optaram por iniciar os processos de adequação e conformidade, você pode citar quais foram os benefícios e desafios trazidos pela LGPD e pela proteção de dados pessoais na implementação prática dentro das empresas? Bom, o que eu percebo é que as empresas estão bem conscientes, pelo menos as que já estão um pouco mais avançadas e utilizando ferramentas realmente para proteção de dados, porque eles veem a questão da reputação e da imagem, né, do diferencial competitivo como principais motivos aí, né, pelo respeito realmente ao cliente. Obviamente tem empresas que têm relações internacionais e os próprios parceiros ou clientes internacionais já exigem isso, né, das empresas nacionais, até porque a legislação já está em vigor lá fora, aqui no Brasil ainda não, mas a preocupação com a reputação, né, e com a transparência, acho que é o principal motivo aí
para eles buscarem ferramentas e buscarem adequação à LGPD. Bacana. E qual que é o tempo médio desde o diagnóstico, o acesso inicial, utilizando o LGPD, até os primeiros resultados aparecerem numa empresa? Bom, depende da forma que você faz, né, essa adequação. Se você fizer utilizando planilhas, né, documentos de uma forma não tão organizada, obviamente vai ter muito mais trabalho manual e vai ter retrabalho e algumas frustrações, né? Utilizando o software fica bem mais fácil. Eu acredito que de 6 meses aí a 8 meses é um tempo adequado para fazer o projeto de adequação, vamos dizer assim, né? Para manter o programa de conformidade depois, aí é algo recorrente sem prazo, né? Um prazo indefinido. Porque existem projetos, existem novas atividades que surgem, existem novos parceiros, novos contratos, então é algo que a empresa sempre vai precisar trabalhar, né? O time de privacidade ali, o DPO, sempre vão precisar trabalhar nas questões de privacidade e proteção de dados. Não Legal. sei se eu respondi claramente, Adriano. Respondeu, a gente está fazendo essa pergunta para todo mundo e 6 meses é um prazo possível também. Tem empresas que falam em menos, mas no seu contexto está correto, porque é o prazo para alcançar essa maturidade, né? Não adianta começar Exatamente. e não ter nada para fazer. Então, o recomendado é começar o quanto antes. Bacana também. Jonathan, eu só queria confirmar com você se a eComply ela oferece serviço de consultoria ou implementação, ou vocês fazem isso daí através de parceiros de tecnologia, e advocacia, escritório de advocacia e outras empresas de consultoria como um todo. O que vocês colocam só como uma solução, ou mais como uma solução, ou vocês também implementam isso daí diretamente na ponta? Não, o eComply ele é um software, né? Então, o que a gente oferece realmente é a solução tecnológica para ajudar as empresas. Mas, obviamente, a gente trabalha com parcerias. É importante que a gente não oferece consultoria, né? Não oferece consultoria direta para os clientes, mas a gente trabalha com parceiros aí que precisam de ajuda, eventualmente, e a gente consegue ajudar, mas a gente não oferece consultoria. Realmente é oferta do software mesmo, como serviço. Legal. Bom, a Acespro São Paulo é parte da mais antiga Associação de Tecnologia do Brasil, da Federação Acespro, né? O Acespro, que antes era processamento de dados, a gente espera que logo mais vire também proteção de dados pessoais, né? E é uma entidade que já tem 40 anos aí de história, com mais de 2.000 associados. Para esses associados, quais são as vantagens que a eComply pode oferecer para parcerias ou para quem quiser contratar soluções de vocês? Bom, perfeito. A gente negociou isso direto com a Alemanha, tá? Então, o Marcos e eu, né, que somos os representantes aqui do Brasil, nós conversamos com o nosso CEO na Alemanha e a gente consegue 30% de desconto na licença do eComply para todos os associados da Serpro, né? A Serpro, desculpa, São Paulo. E esse desconto de 30%, na verdade, ele vem depois de um trial de 14 dias, que isso já está aberto no site. Então, é possível que todos criem a conta, né, testem o software por 14 dias e no momento de criar a conta, coloquem lá onde ficou sabendo, por onde conheceu o eComply, só colocar acesso para o SP e a gente já deixa concedido os descontos de 30%. Para a versão Supervision, que é essa versão para consultores, né, e que permite a gestão de múltiplos clientes, ela tem uma condição diferente, porque ela tem a licença do software e a licença por cliente também. E aí, nessa versão, a gente consegue manter em cada licença 30% de desconto também, cada licença do cliente, mas tem uma condição diferente, e aí a gente precisa negociar e conversar para explicar como funciona. Mas a gente consegue condições boas para quem quiser a versão em que é possível gerenciar múltiplos clientes. A versão para a empresa específica fazer a sua adequação já é 30% de desconto para quem mencionar acesso para SP no momento do cadastro ali da conta. Acho que é uma condição boa, né, Adriano? 30% é bastante coisa. A gente brigou lá com a Alemanha. E alemão é bravo, viu? Então, tem que aproveitar isso até setembro, tá? Então, a gente não tem isso ad eternum, obviamente. Então, até dia 30 de setembro, a gente consegue manter esse desconto aí para os membros da Acesso pro SP.
Depois vamos negociar um desconto por volume, de acordo com o número de clientes ativos dentro dos associados da CESP, para a gente conseguir um preço melhor ainda nessas unidades. Sem dúvida, E esse acesso, sem dúvida que consegue. essa é uma pergunta retórica, né? Mas caso um associado da CESP queira saber mais como ser um parceiro qualificado, ou como contratar vocês como clientes finais, a gente pode, vocês consentem que a gente compartilhe os dados de contatos para que eles entrem em contato direto com vocês? Sim, pode encaminhar meu e-mail, pode encaminhar o site, ecomply.io, né, .io, e basta criar conta lá e se tiver dúvida pode mandar e-mail para mim ou para o Marcos. Os e-mails acho que você recebeu já, né? Então pode encaminhar nossos contatos sim, sem problema nenhum, Adriano. Legal, eu espero voltar no seu stand em breve para tirar mais umas dúvidas técnicas e conhecer com mais detalhes a sua ferramenta. Só queria compartilhar com vocês também que a CESP São Paulo tem acompanhado de perto todos os movimentos legislativos e estruturais, tanto da LGPD quanto da própria NPD, e a gente entende que a nossa vocação a ajudar na educação, no treinamento e na difusão dessa cultura positiva de proteção das pessoais. Nossa visão é que a LGPD é muito benéfica e positiva, mas que ela precisa de alguma regulamentação e muito trabalho das consultorias e dos associados da CESP para que ela pare de pé no Brasil como um todo, né? Para quem quiser saber mais informações, a gente está à disposição também através dos nossos contatos ou através das redes sociais da CESP São Paulo. Muito obrigado. Parabéns, obrigado, Adriano.